O que é um scramjet? Os scramjets são uma variante do sistema de propulsão ramjet, que são sistemas usados para voos super e hipersônicos, e grande parte de seu desenvolvimento se deve às incessantes buscas durante os períodos de grandes conflitos, tal como a Segunda Guerra Mundial, por armas cada vez mais rápidas, a exemplos de mísseis e aviões. Seu funcionamento também é simples. Eles aproveitam a alta velocidade da aeronave e usam o oxigênio da atmosfera para produzir sua força de movimento. O ar entra na nave e é comprimido, depois misturado com o combustível ocorrendo a combustão, que produz impulso. A entrada de ar desacelera o escoamento para a velocidade supersônica, transformando a energia cinética associada em pressão. A geometria da entrada de ar é responsável pelo que o ar a ser aspirado pelo combustor esteja nas condições necessárias para a ignição da mistura ar-combustível. O processo de compressão varia de acordo com a faixa de velocidade, comprimento disponível do veículo, entre outros parâmetros geométricos do veículo. O motor hipersônico usa o ar da atmosfera para queimar combustível a uma velocidade supersônica, ou seja, acima da velocidade do som, enquanto que as turbinas dos motores comuns só queimam ar se a sua velocidade estiver subsônica, ou seja, abaixo da velocidade do som. A vantagem é que o ar sofrerá menos atrito ao passar pelo motor, já que não precisará ser freado, não irá superaquecer e a aceleração aumentará. Componentes do motor scramjet. O scramjet é composto por uma entrada de ar supersônica, pelo combustor, isolador e câmara de combustão e pela tubeira ou superfície de expansão. Camada limite de choque, entrada, tubeira, isolador, combustor, bocal, injeção de combustível, aro de choque do veículo, compressão, expansão, fluxo de ar e estrutura da propulsão integrada. Combustor, ao escoamento supersônico é adicionado combustível, em geral um hidrocarboneto ou mesmo hidrogênio. Então, os produtos da combustão são acelerados pela tubeira, uma superfície de expansão livre onde o empuxo é gerado. A tubeira tem um papel principal na queima de combustível. De acordo com o cálculo produzido e gerenciado pelo alternador de combustível químico, pode-se dizer que a parte química do alternador faz questão tanto do empuxo específico variável inicial, médio quanto o final. O scramjet normalmente usa hidrogênio líquido, que queima mais rápido, porém a aerodinâmica do motor e a injeção de combustível tem que ser perfeita, já que o combustível é altamente explosivo. A queima da mistura ar-combustível se expande e faz girar uma turbina, que movimenta o compressor. As turbinas de foguetes, aviões e caça possuem capacidade máxima de velocidade até 4 Mach, ou seja, 4 vezes a velocidade do som, 1.224 km/h. Já dos motores hipersônicos terão capacidade de atingir acima de 10 Mach. Destaca-se alguns dos atuais e possíveis usos, no futuro, dos propulsores do tipo scramjet. Uso militar, em mísseis. Em 2001, o DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, obteve sucesso no teste de um projétil disparado de uma arma, utilizando propulsores scramjet a uma velocidade de 8.600 km/h, próximo a Mach 7.1. Assim que disparado, o projétil cobriu 80 metros em apenas 30 milissegundos, mostrando a viabilidade da tecnologia. Scramjets são de longe mais eficientes que foguetes em velocidades supersônicas na atmosfera e podem significar um grande salto, tanto no desenvolvimento de mísseis cada vez mais velozes e com alcance cada vez maior. Assim como os testes feitos pelo DARPA, mísseis com a tecnologia scramjet para serem disparados
precisam de lançadores ou armas que consigam fornecer a eles a velocidade mínima necessária para seu funcionamento. Mesmo com a tecnologia mais moderna de artilharia existente hoje, fabricar armas capazes de disparar tais mísseis não seria uma boa ideia, devido aos custos em torno desta produção. Lançadores eletromagnéticos poderiam ser uma boa escolha para tal função, porém, são, como os scramjets, tecnologia não suficiente madura para isso. Um método mais viável atualmente seria o sistema de lançamento em 2 estágios, que consiste em um foguete no primeiro estágio, que atingiria velocidades superiores a Mach 3, e um scramjet no segundo estágio, que levaria a carga ao seu destino. Esse foi o método usado nos projetos X-43 da NASA. Além disso, na prática, parar um míssil movido por um propulsor scramjet viajando a velocidades altíssimas, como Mach 10, é praticamente impossível. Porém, sua alta velocidade poderia ser extremamente efetiva em frear ataques que usem projéteis já existentes, que não usam uma tecnologia desse porte. Ten seconds. Launch on my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Launch. Sequencer reset. Ignition. Guidance on, we are supersonic. Attitudes remain nominal. Motor pressure is nominal. Attitude is nominal. We have coolant on, we are through Mach 3. Ainda no âmbito militar, quando analisamos os combates aéreos, velocidade é tudo. Propulsores scramjet poderiam ser um enorme salto para o combate aéreo desde a criação dos jatos supersônicos. Além do aumento da velocidade nas aeronaves, elas poderiam ser os primeiros veículos de batalha a cruzarem o mundo e, teoricamente, poderiam alcançar qualquer ponto no globo terrestre abaixo da marca de 1 hora. Tal como nos ramjets, scramjets podem ser alocados na mesma carcaça do motor de um turbojato padrão, permitindo que o veículo alcance a velocidade mínima para o funcionamento do propulsor hipersônico e, assim, colocando-o em funcionamento. Desta forma, os pilotos poderiam aproveitar dos auxílios que já existem para um turbojato comum, tal como porta-aviões, pistas de pouso e decolagem. Sustentar a aeronave em velocidades extremas, Mach 10 por exemplo, requer uma configuração extremamente diferente para o veículo equipado com o propulsor scramjet do que a aeronave que atinge velocidades subsônicas. Sendo assim, um avião deste tipo poderia ter problemas para gerar elevação, tanto para pouso como para aterrissagem. E também, um veículo feito para velocidades subsônicas seria despedaçado caso fosse forçado a alcançar velocidades extremas. Então, uma solução viável seria desenvolver uma aeronave reconfigurável, que muda a sua estrutura ao atingir certos pontos, no caso, velocidade hipersônica. Entretanto, além da dificuldade para desenvolver uma aeronave deste tipo, integrar um piloto humano de forma segura nela seria tão difícil quanto o seu desenvolvimento, pois com a aceleração dos scramjets, é fácil um piloto sofrer com uma força descomunal da gravidade sobre ele. 9 vezes a força da gravidade já é o suficiente para que um piloto desmaie. E um scramjet em voo pode facilmente gerar 18 vezes a força da gravidade, o que é humanamente impossível de suportar. Outra possível aplicação para os motores scramjet seria na área espacial. Devido à alta velocidade que os scramjets são capazes de alcançar, possivelmente veremos propulsores híbridos entre scramjet e um foguete equipando os aviões espaciais. Devido à possibilidade de se alocar numa mesma carcaça um turbojato e um scramjet, além de ser possível colocar um foguete integrado ao Scram, formando assim um motor de ciclo combinado,
funcionando da seguinte forma. O foguete seria usado para decolagem, voos subsônicos e voos hipersônicos de baixo nível. Uma vez atingido o Mach 3, o scramjet passaria a funcionar e aceleraria o veículo a uma marca de Mach 12. Então, o foguete volta a funcionar a fim de suplementar a força do propulsor ativo e levar o veículo à incrível marca de Mach 18. Passando tal marca, o foguete passaria a funcionar sozinho. Por último, um outro possível uso seria os propulsores scramjet em linhas aéreas convencionais. Como foi dito antes, scramjets já são desenvolvidos para o uso militar e provavelmente veremos seu desenvolvimento nos voos espaciais dentro de pouco tempo. Isso tudo antes de chegar ao cotidiano das pessoas e ser usados para voos comerciais nas mais variadas linhas aéreas. E aqui, a ideia dos motores de ciclo combinado permanece. Provavelmente a implementação dos scramjets nesse ramo seria parecida com a dos aviões espaciais. Um foguete para decolar, aterrissar e para voar a velocidades subsônicas ou supersônicas, alternando para o scram quando fosse necessário o aumento da velocidade. Veículos civis utilizando a tecnologia scramjet virão, porém, ainda é necessário anos e anos de pesquisa a fim de eliminar os problemas, tais como barulho excessivo, força G a níveis suportáveis por humanos e aeronaves que suportem voar a velocidades hipersônicas sem se despedaçarem. Um breve resumo sobre o vídeo. Falamos sobre o que é scramjet, que é uma variante do sistema de propulsão ramjet, que são sistemas utilizados para voos super e hipersônicos. O seu funcionamento, que parte do princípio de aproveitar a alta velocidade da aeronave e usar o oxigênio da atmosfera para produzir sua força de movimento. Os componentes do motor. Vantagens sobre o motor comum, entre elas o fato que o ar sofrerá menos atrito ao passar pelo motor, pois não precisará ser freado, evitando assim o superaquecimento do motor e podendo proporcionar uma maior aceleração. O fato que as turbinas atuais alcançam uma velocidade máxima de Mach 4, enquanto o scramjet, sem risco de superaquecimento, consegue alcançar velocidades superiores a Mach 10. O uso do scramjet, tendo o uso militar, o uso aeroespacial e o possível uso comercial. E por fim, as complicações técnicas na implementação da tecnologia. Apesar da mecânica do motor hipersônico ser mais simples que a de turbina comuns, não é fácil de ser construído, graças às dificuldades técnicas para fazer com que a mistura ar-combustível possa ser queimada em velocidade tão alta. Por isso, especialistas preveem que nos próximos 50 anos não teremos aviões hipersônicos em linhas comerciais.